Você já sentiu que está correndo em uma esteira que nunca sai do lugar? Você acorda cedo, dorme tarde, sacrifica o tempo com sua família e entrega o seu suor. Mas no final do mês, a conta mal fecha. E o que dói mais não é o cansaço, é olhar para o lado e ver pessoas que parecem se esforçar metade do que você, prosperando, crescendo e vivendo uma vida de abundância que parece um código bloqueado para você. Porque o plantio deles floresce e o seu parece secar antes mesmo de brotar. A verdade que ninguém te contou é que a prosperidade não é uma questão de sorte, nem apenas de meritocracia técnica. Existe um mecanismo invisível de causa e efeito que separa os que sobrevivem dos que reinam. Antes de Napoleon Hill decodificar as leis do sucesso, e antes de qualquer guru moderno falar sobre mentalidade, um código de engenharia de destino foi escrito há milênios, o Salmo 1. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que você está travado no ciclo do esforço sem fruto e como a fórmula milenar deste salmo pode reprogramar a sua realidade. Mas atenção, se você quer mudar o seu resultado, precisa primeiro mudar sua frequência. Por isso, aproveite este exato momento para clicar no botão de se inscrever e deixar o seu like. Faça isso agora para que o algoritmo entenda que você é alguém que busca sabedoria e não apenas entretenimento. Prepare-se. O que você vai ouvir aqui não é religiosidade, é a anatomia do sucesso sustentável. Vamos descobrir por que o seu efeito espelho termina hoje e como você pode finalmente se tornar a árvore que nunca seca, não importa quão forte seja o sol lá fora. A grande ilusão que nos ensinaram é que a prosperidade é um evento isolado, um golpe de sorte que atinge alguns poucos escolhidos. Mas a realidade é muito mais exata. A prosperidade é, na verdade, uma questão de design geográfico e mental. Se você observar a natureza, verá que uma planta não cresce em qualquer lugar. Ela precisa do ecossistema correto para florescer. Da mesma forma, a sua vida é o resultado direto do solo, onde você decidiu fincar as suas raízes, e da topografia das escolhas que você faz todos os dias. O Salmo 1 não é apenas um poema, é um mapa de engenharia que nos apresenta a tese fundamental do sucesso. Quem você se torna depende inteiramente de onde você se posiciona e do que você permite que entre no seu campo de visão. Para sair da mediocridade, você precisa entender que a abundância não é algo que você persegue, mas algo que você atrai através de uma estrutura estratégica. Essa estrutura é composta pelo que chamamos de as 3 separações e uma disciplina. Imagine que sua mente é um jardim de alta performance. Se você não colocar filtros rigorosos no ambiente ao seu redor, as ervas daninhas da escassez e do pessimismo alheio irão asfixiar o seu potencial antes mesmo de ele se manifestar. Não é sobre trabalhar mais horas, é sobre ajustar a sua geografia pessoal. O segredo dos grandes líderes e dos homens que deixaram marcas na história nunca foi o esforço bruto, mas a capacidade cirúrgica de selecionar seus ambientes e blindar sua mentalidade contra o ruído externo. Ao longo desta jornada, você vai descobrir que o seu sucesso depende de uma limpeza radical. Você está prestes a aprender como aplicar esses filtros e preparar o terreno para uma estratégia de vida onde o crescimento deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência inevitável do seu novo posicionamento. Para que você compreenda a profundidade desse mecanismo, precisamos elevar o nível de nossa análise e unir a sabedoria espiritual ao pragmatismo científico. Muitas pessoas ignoram as leis da prosperidade por acreditarem que se trata apenas de misticismo, mas a história e a ciência provam o contrário. Olhemos para a trajetória de Davi. Ele não saltou do pasto para o trono por um mero acaso do destino. Davi operava sob uma lei de causa e efeito que foi, milênios depois, meticulosamente estudada por Napoleon Hill, um dos maiores investigadores do sucesso humano. Hill dedicou décadas para entender o que diferenciava os homens mais poderosos do mundo da massa falida,
e ele chegou a conclusões que espelham exatamente o que o Salmo 1 descreve. O que o salmista chama de meditação e caminhos, Hill define como autossugestão e o princípio do mastermind. A ciência do sucesso moderno valida que a nossa realidade é moldada pela repetição de pensamentos e pela qualidade das associações que mantemos. Quando a Bíblia fala sobre o homem que prospera em tudo o que faz, ela está descrevendo alguém que dominou a arte de governar a própria mente. Napoleon Hill descobriu que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é alimentado com emoção e persistência. Portanto, a lei mencionada no Salmo 1 funciona como uma programação de software para o cérebro. Se você alimenta o seu sistema com os princípios corretos, o seu comportamento se alinha automaticamente com a vitória. Davi usou esse código para vencer gigantes e construir um império, provando que o Salmo 1 é, na verdade, uma lei universal de física mental. Entender isso é o que separa os amadores dos mestres. Não estamos falando de esperança, estamos falando de uma ciência exata de resultados que funciona para qualquer um que decida aplicar esse rigor em sua própria vida. A primeira grande barreira que impede você de acessar a sua terra prometida é o que chamamos de filtro do conselho, a primeira separação necessária para quem busca o topo. O Salmo 1 abre com uma advertência severa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Entenda que, no contexto de alta performance, o ímpio não é apenas alguém mau, mas sim alguém que vive sem princípios, sem conexão com o alto e sem um mapa claro de destino. Seguir o conselho dessas pessoas é o mesmo que tentar atravessar um oceano utilizando um GPS com um mapa errado. Você pode ter o melhor motor e a maior velocidade do mundo, mas acabará colidindo contra os rochedos. O perigo mora na sutilidade da conveniência. Muitas vezes, você busca direção em pessoas que são próximas a você, amigos ou familiares, que, embora gostem de você, não possuem os resultados que você deseja alcançar. Ouvir a voz da maioria é a receita mais rápida para o fracasso coletivo. A massa costuma ser guiada pelo medo, pela segurança ilusória e pela gratificação imediata. Quando você aceita sugestões de quem nunca construiu nada, você está, involuntariamente, baixando a sua frequência para o nível da estagnação deles. As palavras que você permite que entrem nos seus ouvidos tornam-se as sementes que brotarão nas suas decisões. Se você permite que o cinismo e a falta de visão de terceiros ditem o seu próximo passo, você já perdeu a batalha antes mesmo de começar. O herói desta jornada precisa aprender a identificar o ruído tóxico disfarçado de bom conselho. Para prosperar, você deve ser seletivo ao extremo, fechando seus ouvidos para as vozes que não ecoam a verdade e o propósito. Lembre-se, quem aceita conselho de quem está quebrado, acaba quebrado também. A primeira separação é mental. É o momento de desligar as frequências erradas para finalmente conseguir ouvir a voz da sabedoria que conduz à abundância. A segunda separação é o momento de romper com a inércia que mantém você preso em um ciclo de mediocridade. O texto sagrado nos alerta sobre o perigo de se deter no caminho dos pecadores. E aqui reside uma chave mestra para o seu sucesso: o movimento. Muitas pessoas começam a sua jornada com grandes sonhos, mas, ao encontrarem as primeiras dificuldades ou ao se depararem com ambientes de baixa frequência, elas cometem o erro fatal de parar. Elas estacionam suas vidas em meio ao deserto, aceitando a escassez como se fosse o seu destino final. Entenda que a estagnação é o cemitério das oportunidades. Existe uma diferença abissal entre atravessar um vale de sombras e decidir construir uma casa dentro dele. O herói desta história entende que o caminho que não gera vida, que não produz crescimento e que não glorifica o seu propósito, é um caminho que deve ser abandonado imediatamente. Não se trata apenas de evitar o pecado, no sentido moral,
mas de recusar-se a permanecer estático em trajetórias que não levam a lugar nenhum. A estagnação é sedutora porque oferece o conforto da familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja dolorosa. Quantas vezes você se viu detido em um emprego que drena sua alma, em um projeto que já nasceu morto ou em hábitos que consomem seu tempo sem oferecer nenhum retorno? O rompimento exige coragem para admitir que a rota atual está equivocada e força para retomar o passo em direção ao ribeiro. Você não foi desenhado para ser um poço de água parada, mas um fluxo constante de renovação. Se você sente que a sua vida não está avançando, é porque você parou de caminhar ou está caminhando na estrada errada. O desafio agora é o movimento consciente. Saia da paralisia, recuse-se a aceitar a derrota como uma residência permanente e entenda que a prosperidade só encontra quem se mantém em marcha em direção à luz. A terceira separação é talvez a mais sutil e perigosa de todas: a blindagem ambiental contra o contágio social. O texto sagrado é enfático ao dizer que o homem próspero não se senta na roda dos escarnecedores. Entenda que sentar-se simboliza comunhão, intimidade e aceitação. O escarnecedor não é apenas alguém que zomba abertamente, mas é aquele que carrega o vírus do cinismo, da fofoca e da descrença sistemática. Essas pessoas possuem uma capacidade quase magnética de sugar a energia vital e a fé de qualquer projeto audacioso. O cinismo é uma doença contagiosa que mata a visão antes mesmo que ela se torne ação. Quando você compartilha a sua mesa e os seus sonhos com quem vive para criticar, zombar do esforço alheio ou duvidar de que o extraordinário é possível, você está permitindo que o veneno deles paralise o seu coração. A ciência moderna chama isso de neurônios espelho. Nós tendemos a imitar o comportamento e a mentalidade das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se o seu círculo íntimo é composto por mentes pequenas e línguas ferinas, a sua realidade inevitavelmente se tornará pequena e amarga. Purificar o seu ambiente não é um ato de arrogância, mas de sobrevivência estratégica. É o momento de aplicar o conceito do mastermind positivo de Napoleon Hill, cercando-se de indivíduos que vibram na frequência da solução e não do problema. O herói desta jornada entende que a sua atmosfera determina a sua altitude. Você precisa se levantar dessa roda de escárnio e mediocridade para preservar a pureza da sua visão. Proteja o seu santuário mental. Ao se afastar de quem despreza o crescimento, você abre espaço para se conectar com aqueles que o impulsionam em direção ao ribeiro. A prosperidade exige um ambiente estéril de negatividade para que a semente da sua identidade real possa finalmente germinar com força total. Chegamos agora ao clímax estratégico da sua transformação, o plantio do subconsciente através da disciplina. Após se separar das vozes erradas, dos caminhos sem saída e do contágio social, você precisa preencher esse novo espaço vazio com a semente de mais alta qualidade que existe. O Salmo 1 revela que o homem próspero tem o seu prazer na lei e nela medita dia e noite. Entenda que a lei, neste contexto, não é um conjunto de regras pesadas ou obrigações religiosas, mas sim o código de princípios universais que governa a criação. Meditar não é um ato passivo de esvaziar a mente, mas o ato ativo de preenchê-la, de ruminar a verdade até que ela se torne parte do seu DNA. Quando você faz isso dia e noite, você está realizando uma reprogramação profunda no seu subconsciente, exatamente como a autossugestão descrita pela ciência do sucesso. A noite representa os seus momentos de crise, de escuridão e incerteza. O dia representa os seus momentos de ação, clareza e vigor. Meditar em ambos os tempos significa que a sua mentalidade de abundância não depende do clima externo. Essa disciplina constante é o que transforma o esforço em prazer. Quando a lei do sucesso habita o seu íntimo, você deixa de lutar contra a vida e passa a fluir com ela. Esse plantio mental
É o que atrai oportunidades de onde menos se espera, pois o seu radar interno agora está calibrado para identificar o ouro onde outros só veem cascalho. Você está cultivando um jardim interno tão poderoso que a sua realidade exterior não terá outra escolha a não ser se curvar e manifestar essa nova identidade. A disciplina da meditação é o segredo para trocar o cansaço da busca pela autoridade da conquista. Você não está mais apenas tentando ser bem-sucedido, você está se tornando a própria personificação da prosperidade através da renovação absoluta da sua mente. Nesse estágio da jornada, ocorre a transição definitiva da sua natureza. Você deixa de ser um arbusto frágil e seco para se tornar a árvore plantada. Esta é a consolidação da sua identidade. Observe que o texto não diz que a árvore nasceu ali por acaso, mas que ela foi plantada. Isso significa que a sua prosperidade agora é fruto de uma decisão consciente, de um posicionamento estratégico junto aos ribeiros de águas. Ter raízes profundas é o que garante a sua segurança. Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico diante das crises econômicas, das secas existenciais ou das tempestades do mercado, você permanece firme. A árvore que tem acesso à fonte eterna não depende da chuva passageira das circunstâncias. Ela bebe de um suprimento que o mundo não vê e não pode tirar. Essa é a promessa da prosperidade sustentável. Você dará o seu fruto no tempo certo. Isso remove a ansiedade do imediatismo e instala a paz de quem confia no processo. Você entende que cada estação tem o seu propósito e que, por estar conectado à fonte, o seu resultado é inevitável. Mais do que apenas frutos, a promessa se estende à sua resistência, as suas folhas não cairão. No mundo da alta performance, isso representa a manutenção do seu vigor, da sua reputação e da sua saúde mental ao longo dos anos. Você não será um sucesso passageiro que brilha e desaparece, mas uma presença constante e frutífera. Suas raízes agora tocam a rocha e se alimentam da água viva, permitindo que você suporte o calor mais intenso sem perder o seu brilho. Ao consolidar essa identidade de árvore plantada, você finalmente compreende que a verdadeira riqueza não é o que você tem, mas quem você se tornou e onde você decidiu fincar o seu destino. A jornada chega ao seu ponto de decisão final, onde o destino é selado pelo contraste absoluto entre dois estados de existência. De um lado, temos a árvore com raízes eternas. Do outro, o roteiro nos apresenta a moinha, aquela palha seca que não possui peso, substância ou direção. A moinha é levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer crise econômica ou opinião alheia, porque não tem conexão com a fonte. O fim dessa trajetória é a dispersão e o vazio, mas este não é o seu lugar. Ao chegar aqui, você recebe o selo da prosperidade, a garantia de que, ao alinhar sua geografia mental, suas associações e sua disciplina interna, o veredito sobre sua vida muda completamente. A promessa é clara e avassaladora. Tudo quanto você fizer prosperará. Isso não é uma possibilidade remota, é uma lei de alinhamento. Quando você se torna a pessoa certa, no lugar certo, alimentada pela fonte certa, o sucesso deixa de ser uma perseguição e passa a ser a sua sombra, acompanhando cada passo que você dá. Este é o momento de assumir sua nova identidade. O ciclo da frustração e do esforço sem fruto foi quebrado hoje. Você não é mais alguém que apenas trabalha exaustivamente. Você é alguém que flui na correnteza da abundância milenar. Se este código de transformação fez sentido para você, não guarde essa semente apenas para si. Mostre ao mundo que você escolheu o caminho do ribeiro. Clique agora no botão de curtir e inscreva-se no canal para blindar sua mente semanalmente com essas chaves de sabedoria. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está entrando em um mastermind de pessoas que decidiram prosperar com propósito. Comente aqui embaixo: eu sou a árvore plantada,
e sele esse compromisso com o seu futuro. Saia daqui hoje com a certeza de que o seu tempo de seca acabou. O seu fruto está vindo, as suas folhas são eternas, e a partir de agora, tudo o que você tocar vai florescer. Nos vemos no topo.